Os próximos dois comandos, o coalesce e o nullIf, são basicamente formas abreviadas do case. Então, o coalesce, a sintaxe dele é essa, entre parênteses, o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. E ele diz o seguinte: olha, se o valor do primeiro parâmetro for diferente de null, deve ser usado o próprio valor do primeiro parâmetro. Agora, se ele for nulo, deve-se usar o valor do segundo parâmetro, que, se fosse escrever no formato case, seria assim. Então, case when A is not null, then A. Então, seja, se o A não é null, então A. Else B, end. Então, uma forma abreviada de se escrever é usando a função coalesce. Pegar um exemplo da nossa base de dados. Imaginemos que nós queiramos listar o código, o nome e a UF de cada cliente, mas nós queremos mais uma coluna que, se por acaso a UF for nula, nessa nova coluna ele deve colocar Santa Catarina, e se não, repetir o valor da própria coluna UF. Então, na quarta coluna, nós poderíamos escrever dessa forma: case when UF is not null, then UF, ou seja, se a UF não é nula, traz o valor da própria UF, se não, escreve Santa Catarina no valor da quarta coluna, e end. Agora, a forma mais abreviada, mais direta de escrever, usando coalesce, fica assim: select, código, nome, UF e coalesce, sendo que o primeiro parâmetro é o F e o segundo parâmetro Santa Catarina. Nós estamos dizendo para o SQL exatamente o que está escrito nesse select aqui, que se a UF for diferente de null, deve ser apresentado o valor da UF na coluna, se não, SC. Ok? Vamos executar no BigQuery para a gente ver o resultado na prática. Então, aqui no BigQuery, com a nossa cláusula select usando coalesce, vamos executar. E aí está, onde a UF for nula, o SQL colocou SC na quarta coluna, e as linhas onde a UF não é nula, ele repetiu a própria UF, da forma que nós queríamos. Vamos em frente. Pessoal, e o nullIf, que é outra forma abreviada do case, a sintaxe é nullIf A, B, sendo que quando A for igual a B, a expressão vai retornar nulo, e em qualquer outra situação retorna o próprio valor de A. Então, a forma do case seria essa aqui: case when A igual a B, then null, else A. Um exemplo, no nosso banco de dados, nós poderíamos buscar o código, nome e categoria código dos produtos, e nós queremos criar uma nova coluna, uma quarta coluna, que quando a categoria código for igual a 0, o valor dessa nova coluna deve ser null, se não, o próprio valor da categoria código. Essa seria a forma de escrever com o case, e essa é a forma de escrever com o nullIf. Então, eu seleciono o código, nome, categoria, código, e a expressão nullIf. Se a categoria código for igual a 0, ele vai retornar nulo, se não, o próprio valor de categoria código. Vamos lá para o BigQuery para ver essa execução aqui na prática. Pessoal, então estamos aqui no BigQuery com a nossa sentença select já preenchida. Select código, nome, categoria código, e nullIf categoria código, vírgula 0, foram venda produto. Como nós vimos no slide anterior, o que nós queremos aqui é que, se a categoria código for igual a 0, o valor dessa coluna deve ser null, e se não, o próprio valor de categoria código. Vamos executar, e aqui está o resultado. Todos os produtos que têm categoria código igual a 0, a quarta coluna tem null, e a partir do momento que o valor de categoria código é diferente de 0,
a quarta coluna tem o próprio valor repetido. Abraço, pessoal. Vamos em frente.